Olá, boa noite a todos vocês. Nós vamos dar início àquilo que nós falamos durante o dia. Estou organizando aqui para a gente começar a fazer uma pequena transmissão, apenas para nós também darmos a nossa posição em relação àquilo que está acontecendo no mundo, as coisas que estão acontecendo no mundo nesse momento, diante de todas as profecias e diante de tudo aquilo que Deus tem falado com o povo reinista. Então, antes de mais nada, eu quero te cumprimentar e que a paz do Senhor esteja com você e que Deus nesta noite nos use e fale aquilo que nós precisamos ouvir ou que nós precisamos saber, né? Nós que somos reinistas e somos aí protagonistas de algo tão maravilhoso que Deus preparou para este século. Nós que somos protagonistas de algo, responsáveis, né, por algo que Deus nos trouxe e Deus nos não digo nos capacitou, porque Ele capacita cada dia, mas nos deu a incumbência, a responsabilidade de realizar. Nós não podemos ficar omissos diante dos fatos que acontecem, porque obviamente nós estamos aí atravessando nesse milênio, né? Por que não dizer nos últimos séculos, a maior pandemia descontrolada, né, de toda a história da nossa geração. E é por isso que nós vamos todos ter um pouquinho de paciência aqui nesta noite, porque nós iremos falar de muito importante, as quais fazem parte daquilo que Deus quer falar conosco e aquilo que Ele tem nos orientado e tem otorgado para que nós façamos e para que nós passamos à frente aquilo que precisa ser passado, aquilo que precisa ser conhecido. Eu estou iniciando agora. Eu quero fazer uma fase de teste para ver se você está me ouvindo, se todo mundo estiver me ouvindo, se o som já estiver bom. Eu não vou usar microfone hoje porque eu estou aqui dentro da embaixada e a acústica aqui é boa. E é por isso que eu vou dispensar o microfone e assim eu posso fazer a live um pouquinho mais tranquilo, para que nós possamos também aqui estarmos um pouco concentrados naquilo que Deus quer e aquilo que está acontecendo. Bom, antes de mais nada, eu queria dizer que ontem teve uma pregação que foi feita na embaixada. Ela vai estar disponível a partir de hoje. Eu vou enviar nos grupos, falando sobre esse momento e falando sobre a necessidade que Deus tem de fazer com que essas coisas se cumpram e a nossa responsabilidade, falando sobre a responsabilidade que nós temos de divulgar isso, de fazer as pessoas conhecerem esse momento, entenderem o que está acontecendo nesse momento. Então essa pregação vai estar disponível a partir de amanhã. Quem quiser, nos grupos estará disponível. E também o apóstolo fará um pronunciamento ainda essa semana e um rito o qual Deus nos orientou para que fizéssemos, não só os reinistas que estão presentes aqui próximo da embaixada, como também para todos os líderes ou todos os reinistas que estão espalhados pelo Brasil, que queira cumprir esse rito o qual Deus nos ordenou na noite de ontem, para que nós cumpríssemos. Então isso será falado também para que todos nós possamos fazer juntos isso o mais breve possível nesta semana. Quem conhece e segue o reino, segue a doutrina do reino, ou seja, segue os mistérios do reino e acompanha as nossas redes sociais, sabe que sempre eu repudiei qualquer comoção, eu sempre repudiei críticas severas e comentários muito árduos ou até mesmo deboches e difamações dentro das minhas redes sociais e até mesmo dos grupos, das coisas das quais nós usamos ferramentas para a divulgação do reino. E a grande parte daquilo que falamos e fazemos é diretamente para você que acompanha todas essas boas novas do reino, ou acompanha todas as notícias de todas as esferas. Então é claro que nós não divulgamos, essa live poderia estar sendo feita lá nos meus perfis, mas eu preferi fazer ela aqui, como sempre, com medida de cautela, para que não haja distorção e para que ninguém interprete
que estamos falando ou fazendo comoção diante dessa pandemia que está acontecendo. Mas para quem acompanha o reino sabe que nós vivemos de notícias, de previsões, e entre as quais todas elas nós falamos, anunciamos e percebemos. E essa percepção ela precisa existir no meio de toda a igreja brasileira, ela precisa existir no meio de todo o povo que se diz cristão, não somente desse povo reunista que está atento, mas é necessário que nós tenhamos uma responsabilidade de interpretar os momentos em que atravessamos, nós como povo, não só como povo brasileiro, não só como povo cristão ou povo reunista, mas nós como povo que servimos a Deus, precisamos estar atentos aos sinais, sermos um pouco mais responsáveis por aquilo que Deus está fazendo, porque afinal de contas o mundo precisa de respostas, porque afinal de contas o mundo necessita mais do que simplesmente pregações de autoajuda diante de uma situação como essa, isolamentos como nós estamos vendo em vários lugares, igrejas, né, estendendo aí nessas próximas 2 semanas os cultos, nas basílicas, nos museus, alguns restaurantes ao redor do mundo. A Europa, grande parte da Europa está entrando hoje numa quarentena impressionante, os números são realmente impressionantes e realmente sabemos e temos certeza de que o que está acontecendo é algo muito importante, é algo que precisa ter um pouco mais de atenção e responsabilidade para entendermos o que Deus está fazendo também com todas essas coisas. Vimos, né, durante esse final de semana algumas decisões por parte dos governos do mundo, presidentes, chefes de governo, prefeitos de várias cidades do mundo, inclusive do Brasil, tomando decisões, medidas que são importantes, como nós já vimos aí nos telejornais, coisas que nós já sabemos, mas é importante nós falarmos aqui, porque existem muitas pessoas que talvez não estão acompanhando os telejornais ou não estão acompanhando as últimas notícias e precisam entender que essas medidas que os governantes estão tomando por iniciativa da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, que até pronunciou nessa tarde ao vivo, pedindo para que as nações, os países que estão ainda recebendo, quer dizer, estão ainda menos infectados ou estão com menos casos aí já confirmados, sejam precavidos e que possam eles cumprir essas normas, essas regras, para que essa pandemia ela não chegue, não alastre de uma forma tão cruel como está acontecendo em algumas partes da Europa, sobretudo a China e a Itália, né, que são os maiores aí detentores desta pandemia e dessa terrível cataclisma e calamidade que nós estamos enfrentando. Eu queria aqui começar a espiritualizar, porque afinal de contas nós somos reinistas e nós somos parte do povo que faz parte, somos parte do povo que faz parte desse movimento e dessa fé e temos certeza que muitos estão esperando, aguardando boas novas e estão esperando com que Deus possa fazer algo. Eu sei que essa pandemia ela irá passar, ela irá ter um tempo determinado, ela não vai permanecer, mas é necessário nós sabermos que existe uma mensagem no meio dela e é isso que nos posiciona. E é isso que nos faz vir aqui e entender, junto com Deus, com o Senhor, o que Ele está fazendo. Não podemos colecionar pragas como os egípcios, sem compreender que o principal objetivo das pragas terem chegado lá foi o coração endurecido do governante e até mesmo o misticismo e a falsa religião dos egípcios, os quais foram acometidos pelas pragas enviadas por Deus, sendo que essas pragas foram, de uma certa forma, cercadas, né, e foram repreendidas no acampamento dos judeus. Então, nós sabemos que Deus está lidando com algo no mundo, nós sabemos que Deus tem representantes no mundo, nós não estamos sozinhos, você que é reinista, você não está sozinho, nós temos um Deus poderoso que está no meio de tudo isso, e Ele está agindo, e Ele quer que essa posição seja tomada, Ele quer que você tenha
a ousadia de crer, de prestar atenção, de aprender e, sobretudo, de você se posicionar para que a sua casa seja purificada, a sua vida seja purificada e que o seu coração seja tratado e descanse diante dessa situação tão caótica que nós estamos enfrentando e que ainda pode ser, biblicamente, se formos aqui, e aqui estamos para analisar somente com base bíblica, uma das primeiras mais terríveis que o povo irá enfrentar, segundo os relatos bíblicos. Ok? Então é por isso que nós estamos fazendo essa live, é por isso que nós faremos menção do nome do Senhor diante de tudo isso. Nós não queremos e não aceitamos alguns discursos paralelos de teorias conspiradoras que dizem que tudo isso é fruto de um colapso da China, um colapso chinês que estava dentro de uma bolha econômica, financeira, já prestes a explodir, e que eles mesmos criaram essa toxina, ou seja, essa radioatividade em forma de cápsula e em forma de injeções aéreas dentro do próprio país, de uma própria área, para que pudesse contaminar uma parte do seu povo e disseminar isso através de adébitos, como o povo do Hezbollah, como soldados do movimento Hezbollah, dos terroristas, que são homens-bombas, vulgarmente dizendo, chamados por nós, que fazem parte de um processo de disseminação de terrorismo no mundo oriental, sobretudo sempre na ganância e no intuito de destruir a força que se opõe contra o mundo árabe e a favor do mundo judaico, americana, inglesa e por aí vai. Então essa teoria que está rolando aí pela internet, sobretudo nos mais místicos religiosos, dizendo que isso é uma fábrica de ideia, quer dizer, uma conspiração da própria China para contaminar o mundo e assim eles poderem ter a sua moeda mais valorizada e a sua economia estabilizada, é fake, ou seja, isso é uma interpretação equivocada, isso não existe, e diante de Deus nós sabemos que Deus, desde sempre, ele usou artefatos e situações como esta para poder chamar a atenção do mundo, sobretudo diante de coisas tão grandes como ele está fazendo. O estabelecimento de um reino é algo muito sério, e eu quero te falar, reinista, nesse momento você deve focar mais no reino, na autoridade de Deus e em pregar o reino do que em se salvar. Eu quero dizer que um reinista verdadeiro, um líder verdadeiro, ele foca mais na urgência do que Deus está fazendo, na responsabilidade de ser campeão, de ser vencedor, de ser um agente também da fé, da imunidade que realmente constrói, realmente edifica, e não um agente do medo, do temor. E isso eu falo porque nós somos responsáveis, você é responsáveis, e nós precisamos estar com temor. Nós também podemos ter medo, temor, mas nós não podemos deixar de achar e de crer, de orar, mas principalmente de responsabilizar as nações ateias, o paganismo, a impiedade, a corrupção, a idolatria, sobretudo os movimentos que destruíram a glória de Deus, a verdade sobre a terra, que estão sendo acometidos. Perdão se aqui eu infringir a fé de alguém, o direito de crer, o Estado laico com o qual nós lidamos e o qual nós vivemos, mas aqui não se trata de política, ou não se trata de interpretações bíblicas, mas se trata de algo urgente que Deus determina nessa última hora para o estabelecimento do reino de Deus. Então é claro que, incluindo nós que somos evangélicos, cristãos, católicos, devemos sim abrir mão da nossa responsabilidade religiosa e estar mais em afinco, mais responsáveis com a verdade, com a justiça. Ou seja, nós devemos neste momento se posicionar como homens e mulheres que estão mais interessados na verdade bíblica, naquilo que Deus está fazendo, sobretudo se as nossas religiões ou se as nossas denominações estiverem equivocadas, erradas e sofrendo, sobretudo, punições mais severas. Nós precisamos entender que somos cristãos e a Bíblia nos ampara atitudes como essa, movimentos de fé como esse, diante daqueles que seguem a Cristo e aqueles que seguem a Bíblia Sagrada. Nós sabemos que diante da chegada do reino,
o próprio Cristo disse que quando você for pregar o Evangelho do Reino, que os apóstolos estivessem pregando o Evangelho do Reino, eles iriam chegar em alguns países, algumas cidades, e essas pessoas não iriam reconhecer o Evangelho, a palavra de Deus, não iriam reconhecer como sendo legítima e verdade e justiça, mas eles iriam compreender que aquilo fosse mais uma comoção, ou fosse compreender que aquilo fosse muito mais uma ideologia, como a ideologia grega e romana. Então, o próprio Jesus ele condena esses países, condenou, está escrito na Bíblia, que esses países, no fim, eles sofreriam grande juízo de Deus, com base na própria justiça que ele teve, ou nos próprios procedimentos que vieram e foram otorgados no céu e realizados na terra, em combate a essas pessoas, nações e países que enfrentaram Israel com uma forma totalmente sem controle ou sem respeito, tentando levar o povo de Deus para o cativeiro, levando o povo de Deus para os cativeiros, vivendo como escravos e vivendo como pessoas, como animais, como pessoas desonestas, impróprias, indigentes. E o mundo tratou muito mal o povo de Deus em toda a história. E não só o mundo, como as religiões, como bem sabemos, que foram responsáveis e são responsáveis até hoje pelo grande caos e pelo grande ópio do mundo, porque em nome dessas religiões e de todas essas coisas que os grandes líderes mundiais, desde a época do Egito, da época da Grécia, Síria, Império Romano, França, Império Otomano, França, e depois de tudo isso, claro, com o nascimento da Europa, os países que tentaram também dominar o mundo, como a Alemanha, como a Inglaterra, quiseram, e Estados Unidos. Então nós sabemos que esse povo, biblicamente, está na mira de um grande juízo e de uma grande justiça. Então é por isso que nós, como cristãos revenistas, devemos ser um pouco mais inteligentes, fugirmos da futilidade, da bestialidade que existe nas redes sociais, e sermos um pouco mais cultos e termos uma inteligência emocional e espiritual mais aguçada para podermos fazermos parte de uma elite que ela no céu já está condecorada e já está sendo observada por se tratar de um povo que tem fome e sede de justiça, observa a palavra e a verdade e não entretém nos absurdos e nas futilidades das notícias das mídias e das religiões e das politicagens. É por isso que eu estou aqui resumindo o que Jesus falou, que esses países, desde o princípio, eles já foram condenados e foram alvos já pré-determinados para que fossem julgados e fizessem um conserto, se arrependessem, para que no tempo do fim não sofressem um grande colapso, um grande juízo. E Jesus ele usa os termos mais complicados e mais desastrosos que houve dentro da história da filosofia ou da teologia, que é a ira divina sobre essas nações. Ele cita o exemplo de Sodoma e do Egito, que foram destruídos, e o dilúvio também por causa da corrupção e por causa do desmanzelo e desleixo da humanidade. Então, quando ele fala que países que não receberam o Evangelho e a palavra e a verdade estariam sendo território para que houvesse, e vai haver, e já está havendo, um juízo por parte dele, com as mesmas pragas que ele feriu o Egito, ele disse: quando vós entrares nessa cidade, nesses países, para poder pregar o Evangelho do Reino, e eles não vos receberem, saia de lá, bata a poeira da vossa sandália na porta da cidade, porque naquele dia, quando eu for estabelecer o reino, eu não terei misericórdia dessas nações, assim como eu também não tive do Egito e de Sodoma. E enviarei sobre elas, esses países e essas cidades, as mesmas pragas, e as ferirei com as mesmas pragas que eu feri o Egito. Então essa é uma sentença que Jesus deu, avisando que o povo do futuro sofreria e seriam também, de uma certa forma, precursores de algo que pudesse causar tanta dor, tanto prejuízo e tanto medo, tanto pânico, como está causando essa pandemia. Claro que o novo coronavírus foi tido aí há 2 semanas atrás, 20 dias, como sendo uma gripe a mais, uma nova
gripe suína, uma nova gripe do frango, é uma nova cólera, é um novo ebola. As pessoas trataram essa pandemia e essa epidemia como sendo mais uma das epidemias e das pestes que aconteceram no mundo, ao redor do mundo, mas nós podemos já ver hoje, diante de todas as citações ou de todas os números, né, e as colocações que a OMS e também a ONU e alguns outros órgãos mundiais se convenceram da gravidade daquilo que nós estamos atravessando, e já se sabe que é a maior queda da Bolsa brasileira em toda a sua história. Foi dito hoje à tarde. Só hoje teve mais de 7 circuit break aí, que são as paralisações, as interrupções durante o mercado financeiro. Também teve muitas paralisações, como eu disse ontem na pregação. Esse áudio depois vocês vão receber, ao redor do mundo, de grandes eventos, e todos os grandes eventos do mundo, e até mesmo paralisações de séries brasileiras, novelas. Hoje, para quem entrar aí no G1 ou em qualquer outro telejornal, você vai ler que algumas emissoras estão cancelando gravações das novelas, de minisséries, jogos de futebol, e enfim, tudo isso que vocês estão vendo na tentativa da paralisação dessa pandemia e desse fenômeno que está acontecendo no mundo, chegando aí a ser já conhecido como a praga que mais rápido correu o mundo, a praga que mais disseminou doentes, a praga que teve maior velocidade na história mundial, e com uma certa dúvida ainda, porque não se sabe o que está acontecendo diante dos fatos que está por trás daqueles hospitais, laboratórios que estão ainda analisando o estado genético desse vírus. Mas aqui nós vamos abordar o que Deus tem falado sobre isso e qual o comportamento que nós remistas devemos ter, sobretudo dentro de nós e também, sobretudo, diante das pessoas e das cidades e das notícias e das nossas redes sociais. Bom, primeiramente eu queria agradecer a todos vocês que estão participando aqui ao vivo e a vocês que vão ouvir essa live que vai ficar gravada. Se você quiser compartilhar essa live agora, não tem problema, você pode compartilhar, ela está aberta, porque eu acredito que nós precisamos ter, sim, a cautela como cidadão que somos, os procedimentos de segurança, todos estamos tendo aí, estamos sendo bem informados. Eu sei que nem todo mundo está levando muito a sério esta pandemia, no ponto de vista de que algumas cidades ainda não foram infectadas, não são ainda alvo de uma contaminação coletiva, como eles dizem, mas mesmo assim eu creio e sei que existe, se não medo, mas muito temor no coração de todas as pessoas. Então vamos lá. Eu queria primeiramente, antes de tudo, falar para vocês, com base bíblica, aquilo que Deus tem feito na palavra e na Escritura. Não existe ninguém que tem mais autoridade para poder explicar essas coisas, senão o povo de Deus. Se você crer nisso, você pode dizer amém, porque não existe, não pode existir nenhuma classe no mundo que possa ter, neste momento, mais autonomia, autoridade, coragem para poder responsabilizar, para poder responder ou para poder emitir, propagar, disseminar fé também ao redor de tanto medo e de tantas incertezas que nós estamos enfrentando. Volto a dizer que essa pandemia ela vai passar, né? Nós sabemos que ela irá passar, ela está passando por um momento crucial, ela tende a ter um grande crescimento ainda, mas ela irá passar um dia, mais cedo ou mais tarde, ela irá terminar, mas nós sabemos que isso pontua algo que foi falado. Eu quero pontuar aqui mais uma vez, para aqueles que não assistiram em outras oportunidades, vai assistir agora, quer dizer, vai entender agora o que foi falado há cerca de 2 meses e meio
final de novembro, início de dezembro, quando nós notificamos através das revelações do reino, através das visões que tivemos, dos sinais que tivemos, quando Deus nos mostrou sinais no céu, os quais nós já sabemos que para muitas pessoas é uma coisa meio leiga, é uma coisa meio que não cabe dentro de um raciocínio espiritualizado, ou talvez não cabe dentro de um raciocínio até mesmo lógico para dentro da nossa pequena mente aí habituada em entender e frequentar somente a frequência de até 40 Hz. Ou seja, a nossa mente não consegue entender que nós estamos vivendo, passando por um momento de turbulência gravíssimo e diante de uma visitação de anjos tremenda que houve nos últimos 70 dias no Brasil, sobretudo no mundo, onde comboios de anjos foram vistos rodando as cidades dos países, sobretudo todos os lugares, aqui mesmo na minha cidade, muitos dos que andam conosco ouviu e estão presentes para poder dizer e confirmar as visitas que os anjos fizeram sobre esta nação e, sobretudo, sobre o mundo. Claro que cada comboio de anjos passaram e passam com determinadas missões, uns fazendo disseminação de controle de pragas, outros na defensiva, e eu quero que você creia nisso porque eu estou com a Bíblia aberta e eu vou provar para você que todas as pandemias e pragas e tudo que aconteceu na humanidade com base bíblica foi enviado pelos anjos. E se você não consegue compreender que nós estamos atravessando a última travessia rumo a um grande reino, a um espetáculo de Deus na terra, então se você não consegue crer que Deus ainda trabalha, e muito mais agora afinco com esses argumentos e com essas instrumentações, você está condenado a ser uma pessoa, certamente uma pessoa muito rasa espiritualmente e talvez até vulnerável diante das situações, e quem sabe você pode até ser acometido não pelo próprio vírus, pelo próprio vírus da corona, aí o Covid-19, mas acometido pelo vírus que é pior do que esse, que é o vírus da religiosidade, do ateísmo, da blasfêmia, da não crença, porque esse sim é letal e ele te leva com certeza para lugares talvez que medicina nenhuma e quarentena nenhuma poderá resolver e te tirar dali. Eu quero ler primeiramente aqui, eu quero que você primeiramente saiba de uma coisa. Nós temos um estudo dentro da visão do reino, onde fala sobre os carros dos anjos, e nós interrompemos o estudo dos anjos exatamente nessa instância, e poucos sabem que existe um estudo já pronto, preparado, revelado, onde Deus ele está revelando e prontificando que essa fase nova desse estudo que iremos postar falará acerca destas missões dos anjos nos países e essa intervenção dos anjos nos países conforme a Bíblia e conforme a lei, conforme o Velho e o Novo Testamento disse. E por que eu estou dizendo isso? Eu fiz uma pequena interrupçãozinha aqui, fui mais lento porque eu percebi que a transmissão estava fraca, mas ela voltou ao normal. E eu quero te falar uma coisa, se você tiver com a sua Bíblia aí, eu vou ler um versículo aqui, que é conhecido de muitos, foi falado aqui na embaixada ontem, vou falar aqui com uma nova explanação, rápido, antes de eu dizer algo inédito que eu preciso dizer para vocês, e eu quero que você leia comigo aqui, que é exatamente Isaías capítulo 37, versículo 36, onde diante da invasão, do acampamento do exército assírio, que é arqui-inimigo, que era um arqui-inimigo do povo de Deus, Israel, a atitude que Deus teve, o que Deus fez naquele momento foi enviar anjos para poder fazer uma justiça e preparar
o caminho para Israel ou preparar o caminho de Deus para o Messias. Então eu quero que você prepare seu coração para saber que movimentos como esse, cataclismas como esse, têm uma origem, e para nós reunidos e para nós cristãos temos base bíblica, precisamos entender, precisamos pregar e ensinar e emitir, né, ou remeter isso a todas as pessoas do nosso circuito ou do nosso convívio. Diz assim: então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185 mil, 185 mil soldados. E quando eles se levantaram, restante no outro dia de manhã, eis que todos estes 185 mil soldados eram cadáveres. Então retirou-se Senaqueribe, rei da Síria, e foi e voltou e ficou em Nínive, ou seja, a capital do seu país. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa do Senhor, na casa de Nimrod, seu Deus, Adrameleque e Serezer, seus filhos, o feriram a espada e fugiram para a terra de Ararat. E Azair Radom, o seu filho, reinou em seu lugar. Aqui eu queria que você prestasse atenção somente em algo que é muitíssimo importante. O foco dessa pandemia que está acontecendo no mundo, nós estamos delegando essa autoridade, essa autorização veio de Deus para autorizar isso ao reino celestial e ao comando dos anjos, conforme esse capítulo e esse episódio, que não é o único, mas faz parte de 32 ataques de anjos na terra, de Gênesis a Apocalipse, no intuito de paralisar a economia dos homens, no intuito de chamar a atenção das nações, no intuito de mostrar que os pontos mais vulneráveis do mundo emitem sinais de alertas para nós que somos cristãos, a fim de que essas pandemias e esses cataclismos sejam ponto de partida para nova forma de entendimento, seja ponto de partida para novas interpretações de suas religiões, atendendo aos seus conceitos de conflitos e de acordos ao redor do mundo. Deus, ele sempre permite que isso aconteça para chamar a atenção também, principalmente do seu povo, para se posicionar e principalmente para poder alertar o mundo daquilo que acontece, daquilo que está acontecendo. Então, aqui na Síria, diante do acampamento do rei Senaqueribe, Deus enviou para liquidar 185 mil soldados, e todos eles morreram. E eu te pergunto, você que está vendo essa live agora ao vivo e você que está vendo ela gravada, me responda uma coisa: você que é cristão, você que é católico, você que é evangélico, você que é judeu, você que é árabe, você que é crente na Bíblia Sagrada, você que é crente no Alcorão, você que é crente na Torá, você que conhece as Escrituras e que a base da sua religião é aqui com base na teosofia, quer dizer, na teologia, na crença de um Deus único. E me responda, diante daquilo que você tem nas suas mãos, qual a interpretação que você tem dado nesse momento para Deus? Qual o agir de Deus? O que Deus está fazendo nesse momento, sobretudo? Por que isso está acontecendo na Itália? Eu quero chamar a atenção para dois lugares que pontualmente estão sendo muito atingidos. E eu quero falar aqui com precisão bíblica e com base na sombra da palavra de Deus. E isso isso embazia ou asfalta muito e fica muito ensolarado aquilo que nós já conhecemos dentro da palavra de Deus. Dois lugares que estão sendo muito acometidos nesse momento, que chama a atenção de nós ministros ou de todos os cristãos do mundo. Eu quero que você preste bastante atenção e interprete isso com o lado espiritual, com a espiritualidade devida, porque isso é um ponto muito importante para nós darmos sequência ao que nós estamos falando aqui nesta noite e trazendo respostas e algumas informações inéditas para você. Primeiramente, esse Covid-19, esse coronavírus, que é um novo coronavírus, né? O Covid-19 é um coronavírus mais
claro, mais descontrolado, mais sério. Já houve outros coronavírus que foram de importância muito menores e que não chegaram a ser aí importantes no mundo, mas esse saiu e nasceu lá naquela cidade, na província da China pequena, perto ali de Pequim. E esta doença foi detectada muito rápida na China e conseguiram dar um freio considerável ali na região da China, porém isso não pôde acontecer em todos os países e não pôde ser da mesma forma controlada e não está sendo controlado em muitos países, devido também ao atraso e à incredulidade que muitas pessoas tiveram e está tendo desta praga. Mas você observa que logo depois da China, e vamos entender primeiramente os dois países mais afetados, que foi a China e também a Itália, o norte da Itália, ali na região onde está sendo, infelizmente, onde a doença está muito, acentuada e descontrolada, no norte da Itália. E eu quero aqui pontuar dois fatos importantes no meio dessa live. Eu quero abrir um parênteses aqui para você que é remista. Preste bastante atenção no que eu vou dizer. Essa praga iniciou na Ásia, na China. Quantos de vocês já ouviram nós dizermos aqui, eu falar sobre aquilo que sempre falei desde os tempos antigos do Orkut, que a Ásia é protagonista do paganismo, é o lugar onde o cristianismo não ocorreu, não aconteceu, quer dizer, é um lugar onde mais houve perseguição, é o lugar onde Pedro começou a pregar, é o lugar onde o cristianismo deveria ter crescido de uma forma estrondosa, é exatamente lá palco dos piores índices de rejeição do cristianismo, é lá na China um lugar aonde, não na China propriamente dita, mas na Ásia, Indonésia, Japão, Índia, China e alguns lugares ali, você observa que esses países que eu estou dizendo para você aqui, que se compõem ali a Ásia Maior e Menor e Oriental, são países que sofreram e estão sofrendo nos últimos anos aí, ou décadas, grandes cataclismas, como terremotos, como tsunamis e como pragas semelhantes a essa. São esses os países que protagonizam com certeza aquela passagem bíblica a qual nós pregamos muito e acentuamos muito, que haveriam de ser precursores, protagonistas de um terreno ou de um povo que não deu importância à palavra de Deus e que entrou na lista dos países vulneráveis e alvo da condenação de Deus e de Cristo. E nós não podemos fugir a números e nós não podemos ser irresponsáveis como cristãos que somos e remistas que somos, de acentuar e apontar a origem de todos esses problemas e a origem de mais uma dessas pragas que Deus está enviando. E agora Ele está mandando um aviso para toda a humanidade, para todos os brasileiros, e eu quero mandar para você também esse aviso, que essa praga, ela diante de toda, até da OMS, de todos os órgãos de organização de saúde do mundo, é já reconhecida e conhecida como a pior peste de todos os tempos, em termos de controle e velocidade de disseminação. E eu quero dizer uma coisa para você, isto é algo que deveria acontecer diante da chegada do reino de Deus, e obviamente isso sim, para nós reinistas, é trabalho, e foi trabalho dos anjos de Deus para controlar, tomar o controle, o domínio da terra e tomar o controle dos países. Nessa situação da invasão aqui da Síria, o que você aprendeu aqui, já que eu abro um parênteses? Você entendeu que Deus enviou anjos e matou 185 mil homens no acampamento da Síria. E eu quero te dizer uma coisa, você pode perguntar, como que esses homens morreram? 185 mil homens feriram ele e eles foram cadáveres. Morreram porque os anjos os feriram com suas armas letais.
Eu quero dizer para você que todas as pragas que foram enviadas no Egito, diante da dureza do coração de Faraó, um homem que dominava o mundo contemporâneo dos dias de Moisés, um grande homem de Deus, um homem sofredor, um homem que estava no Sinai recebendo revelações, um homem que entrou no Egito dizendo que era para o Faraó, imperador do Egito, entregar os hebreus para ele levar embora para reinar e para levantar um reino na terra. Esse homem endureceu, criticou as palavras de Arão e de Moisés, e então foi alvo de um palco, terreno de um dos maiores cataclismos da humanidade, registrados aí na história antiga de Alexandria, e também, claro, no maior livro de todos os tempos, Torá e Bíblia Sagrada, dizendo de uma forma muito expressiva e muito correta e muito bem escrita e sem nenhuma interpretação equivocada, que Deus ele enviou 10 pragas simplesmente para dizer para o imperador que estava dominando o mundo que quem estava no comando do mundo era Moisés. Quem estava no comando do mundo eram os hebreus. Quem estava podendo dominar o mundo e que estava imune de todas as pragas era o povo de Deus. O que aconteceu no Egito foi que Deus ele tentou através de 10 pragas amolecer o coração daquele povo, amolecer o coração daquela nação, para simbolizar que Deus faria isso no mundo diante da chegada do reino. Provavelmente 10 pragas como esta atacará o mundo diante da chegada do reino. Eu quero que você receba isso com o coração muito quebrantado e com muito temor, porque eu acredito que, obviamente, Deus ele sempre falou para nós olharmos para a história do Egito, a libertação do povo para Canaã, como sendo sombra e figura do que haveria de acontecer, daquilo que haveria de se cumprir ao redor de toda a humanidade, para que Deus pudesse entregar o reino na mão dos santos, e isso é o que vai acontecer, isso é o que está acontecendo. 10 pragas poderosas foram enviadas pelos anjos no Egito, e a última praga fez com que o faraó rendesse o coração e entregasse o povo, e entregasse riquezas, e pudesse ser registrado na Bíblia como sendo o pontapé ou um divisor de águas para a humanidade, reconhecer que o Deus dos hebreus, dos judeus, o Deus de Israel, o Deus do cristianismo, o Deus do Cristo, do Messias, ele tem domínio, e os anjos que ainda estão trabalhando, disseminando ao redor do mundo estas colheitas, essas ceifas e todas esses cataclismas que a humanidade e o povo místico e essas pessoas que não conhecem Bíblia dizem por aí que é o efeito da natureza, que isso é porque o homem destrói a natureza. Ora, a Bíblia diz que Deus ele viria para destruir os que destroem a natureza, aqueles que destroem os homens, aqueles que destroem a terra. Os anjos viriam para poder destruir os que destroem a terra. A Bíblia respalda isso. Não é a natureza ela não tem força para fazer com que por si só as coisas aconteçam ou se submetam. Então, eu quis aqui citar primeiramente essa questão do exército assírio, mas eu quero falar algo aqui mais importante para você. Eu quero que você lembre que Deus, na chegada da Páscoa da libertação, logo depois dessa praga que foi terrível no Egito, ele instruiu para que o povo de Deus ficasse isolado dentro de casa e colocasse o sangue do cordeiro no umbral da porta, porque a comitiva do querubim, que passa para destruição e morte, iria passar sobre a terra egípcia, ali no norte da África, no mundo árabe, e um comboio de carros dos céus de Lisdeia passaria por ali, derramando, obviamente, com suas armas letais, coisas como essa que nós estamos vendo aí do vírus da coroa, apelidado aí de coronavírus, sobre a população do Egito. E era tão programado esse vírus, e eu quero chamar a atenção que esse vírus ele era tão programado, a última praga do Egito, que ele só matava os primogênitos. Eu quero chamar a atenção para você entender isso aqui. Foi um vírus tão programado, foi tão bem produzido em Lisdeia, e quando os anjos derramou esse vírus sobre o Egito, esse vírus tinha um DNA, uma tecnologia que dizia:
somente os filhos mais velhos morrerão. Ou seja, existe aqui um grande mistério, existe aqui uma grande coisa que você pode embolsar, guardar e levar para a sua casa, para você meditar e abrir como uma peniel na sua vida, a partir de hoje, para você entender. Eu quero que você saiba que Deus ele tem um propósito singular em cada atitude que ele tem. O fato de ele ter projetado e preparado esta pequena cápsula de contaminação que foi radioativa sobre as terras do Egito e que pudesse somente ferir e acometer os primogênitos, é algo que pode ser aplicado aqui neste momento sobre as situações que estão acontecendo e os países que estão sendo acometidos. E eu quero dizer para você que, assim como eu disse que a Ásia foi precursora e é sempre terreno que exporta peste e coisas terríveis para o mundo, eu quero te chamar a atenção e quero ser aqui corajoso para dizer para você o que os deuses dessa nação têm dito ou têm falado para eles, o que o Deus dessa nação tem dado às outras nações, o que o shintoísmo, o budismo, o que o hinduísmo e todas essas religiões orientais, asiáticas, têm emitido para o mundo. O que o Deus deles tem falado? Existe um post lá no meu blog que diz que tem o nome de Nirvana, onde eu falo exatamente sobre isso. E nesse post de Nirvana eu falo exatamente sobre isso lá no Embaixador do Reino, blogspot.com, www.embaixadordoreino, blogspot.com, onde eu falo sobre Nirvana, que é o estado de Nirvana de Buda e de vários outros deuses da Índia, da China e da Ásia, como Shiva e outros, que estão assentados meditando demais e deixando o povo morrer nos terremotos, nos tsunamis e em pragas tão letais como essa que foi enviada agora. E eu pergunto para você que tem dúvida, para você que tem dificuldade de crer no juízo final de Deus, onde estão os deuses das nações? O que eles estão dizendo para os seus súditos, para os seus fiéis, diante de tanta calamidade ou diante de tanto cataclisma ou de tanta dificuldade para lidar com esses fenômenos? O que eu estou querendo dizer aqui respaldando o que a palavra de Cristo acabou de dizer, de ser lida, o que nós acabamos de dizer, onde ela fala que Deus não teria misericórdia desses países que rejeitaram o cristianismo e a palavra de Deus. Agora nós vamos para o segundo ponto de um próximo país que também está aí na segunda, no ranking da segunda maior nação, quer dizer, a nação com o segundo maior número de contaminados. Infelizmente, é uma coisa que nós poderemos, com certeza aqui, orar para que Deus tenha misericórdia desse povo italiano, que é a Itália, o segundo país que está sendo mais acometido dessa enfermidade. E eu quero te perguntar também, eu quero encorajar você a acreditar no que eu estou dizendo. Depois da China, ou depois de aqui nós interpretarmos dentro da palavra que os países asiáticos são os países as nações mais acometidas das calamidades e catástrofes do mundo, nós vamos direcionar o nosso rosto para a Itália e entender por que a Itália está com tantos contaminados, mais até do que o Tibete, ou o Japão, ou a Índia. Por quê? Eu queria que você, como reunista, usasse agora a sua opinião para você aqui abrir um nicho de entendimento e uma inteligência emocional para aceitação disso que eu estou dizendo. Por que, em segundo plano, Itália está sofrendo tanto com isso? Nós, sabemos, nós temos uma resposta. A Bíblia está de capa a capa dizendo no Novo Testamento que Deus teria um juízo sobre Babilônia e que, diante da chegada do reino de Deus,
o Senhor se indignaria muito das terras da Babilônia, de todo o processo de contaminação religiosa, o qual protagonizou a maior corrupção de idolatria, a maior corrupção de mortandade por perseguição religiosa, como foi o cristianismo antigo, o catolicismo antigo, foi o comportamento da igreja medieval, a qual eu sempre falo nas minhas lives, no nosso estudo, e o apóstolo também fala, o qual o próprio Papa João Paulo II pediu perdão da humanidade. Até hoje nós sabemos e temos aí documentários ao redor de todos os programas de televisão ou aí na internet, onde conhecemos as atrocidades que foram acometidas pela igreja medieval, a igreja católica romana, que matou mais do que Hitler na grande tribulação, que durou aí 1260 dias, perseguindo, matando povos em grandes armas de carnificinas, e também enviando muitos dos primeiros lá para as arenas dos pagãos, onde ali eles tiveram mortes absurdas, acometidas por ataques de feras, como nós sabemos bem o que aconteceu no Império Papal, nos tempos do Coliseu, sediado, dirigido pelo Império Romano Papal, já sob domínio de Constantino e da Igreja Católica, da Igreja Cristã convertida em Constantino, convertida na Igreja do Império Papal Romano, que se transformou num grande problema para o primeiro milênio. E eu te pergunto uma coisa: por que exatamente na Itália, terra da grande prostituta, da grande adúltera, que Apocalipse fala de uma mulher sentada num dragão, com uma taça, com um cálice de sangue, e tomando o sangue inocente dos santos, porque havia expiado e matado milhões, e agora estava embriagada com o sangue dos santos, e Deus se ira lá em Apocalipse, dizendo que tem um acerto com esta grande Babilônia, e um acerto com este povo, com esta terra. E eu te pergunto, eu quero te encorajar aqui com base bíblica, porque aqui todo o meu relato é um relato espiritualizado, não é um relato jurídico, não é um relato político, é um relato de interpretação espiritualizado para o povo reinista, aonde nós sabemos que Deus chama o sistema religioso corrupto, profano, aonde se estabelece a idolatria, a imagens, ou aonde se estabeleceu reinados com base na palavra de Deus, com base no cristianismo, roubando da humanidade, raptando e sequestrando reis na Idade Média Antiga e até agora, e protagonizando o cristianismo como sendo dono da verdade, uma religião a qual tirou a Bíblia Sagrada, o ensinamento e os mistérios do povo cristão, uma religião que deixou o povo raso, sem conhecimento. E eu quero te perguntar, será que Deus não está chamando a atenção também desse povo em segundo plano? Será que Deus não está chamando a atenção do Vaticano? Será que Deus não está chamando a atenção do próprio Papa? O que será que o Papa tem a dizer sobre este momento tão difícil? Qual a palavra que ele tem para dar para os fiéis? E que resposta ele tem para dizer sobre isso? Porque o que nós estamos dizendo é que Deus ele precisa cumprir com a palavra dele, não só com sentença de julgamento, mas também cumprir com a palavra em relação à sua misericórdia, à sua proteção e blindagem. É por isso que esses dois pontos chamam atenção em primazia, as primeiras afetações que tiveram aqui no mundo, nos números que nós temos, os dois pontos que tomaram largada e fizeram com que a humanidade fosse acometida por tudo isso. E eu quero te perguntar, cristão, você que é reinista, essas duas perguntas. Por que a China está enviando para o mundo essas pestes? E por que o Vaticano, a Itália, o berço do catolicismo, está enviando isso para a humanidade? Quer dizer, por que essa disseminação é tão grande nesses lugares? E por que isso está acontecendo? Pode ser um ponto de raciocínio, pode ser um ponto ideológico,
para que você entenda um pouco mais e compreenda e aceite aquilo que a visão do reino tem falado e tem entregado com base, lógico, naquilo que é história e naquilo que é, verdade e que é entendimento e que é interpretação na base bíblica. Bom, esses são os dois primeiros momentos que eu queria dizer aqui. Primeiramente isso que eu quis falar sobre a intervenção dos anjos, porque os anjos sim protagonizaram dentro da palavra a invasão nas nações, levando pragas, mortes, levando cegueiras, levando mortes com catástrofes inimagináveis para a época, exércitos inteiros, cidades inteiras sendo mortas. E o primeiro ponto que eu quis aqui explanar foi esse, que se nós olharmos para a palavra de Deus, tinha um lado, sempre teve um lado de Deus agindo nesse contexto. Então que os anjos invadiram esses países que eram inimigos da verdade, inimigos de Deus, da palavra. O primeiro ponto foi esse, biblicamente. O segundo ponto é por que esses países aí estão emitindo essas pragas. Por que está saindo desses lugares? Porque são esses lugares os lugares aonde esse terreno é fértil e tem acometido essa praga, que acredito eu, uma das primeiras, com base no que Deus tem falado, do que vai acontecer no mundo, para chamar a atenção dos governantes, das religiões, dos líderes, de todos os cristãos, e principalmente para chamar a atenção, obviamente, daqueles que maltratam e daqueles que perseguem o povo de Deus e perseguem a obra de Deus, desde aqui até os últimos cantos da terra, para que saibam que existe alguma coisa sobrenatural acontecendo. O que Deus quer que realmente seja entendido é que daqui a pouco as pessoas entendam que tem uma força extraordinária, divina por trás disso. O que Deus está querendo dizer, e o que eu estou enfatizando nesta live, é que existe uma força maior por trás disso. Existe um comportamento de anjos, existe uma admissão de Deus, existe uma direção espiritual por trás desse grande cataclisma. E isso precisa ser conhecido e interpretado. A Bíblia diz que Deus não faz nada sem que antes Ele revele aos seus servos, os profetas, que Ele envia em cada geração. Então existe uma explicação para tudo isso. Existe uma explicação para que isso esteja acontecendo neste momento. Existe uma explicação para que isso seja ligado a uma notícia de comboio de sinais no céu, de anjos que passam e passaram por aqui nos finais de dezembro e novembro, fazendo uma obra a qual foi dita aqui nas lives anteriores. Se você percorrer e subir esta live aqui, quando ela estiver gravada, você vai perceber que a primeira live desse canal, eu disse exatamente na primeira live deste canal, exatamente o dia em que os anjos apareceram no céu e começaram a fazer uma ronda e começaram a fazer uma visita pelas cidades e nações, e eles tinham uma tarefa a realizar. E os anjos, eles sempre têm duas coisas a fazer: proteger o povo de Deus e destruir parte da humanidade. Os anjos, biblicamente, sempre tiveram duas tarefas: fazer justiça, e quando se faz justiça, ele protege, ele blinda. Esses anjos livram, salvam, libertam, prosperam, abençoam, e obviamente, matematicamente, eles também destroem, eles desautorizam, eles eliminam, eles matam e eles derrotam um outro lado dessa guerra e dessa jornada de ataques e de visitas. Isso desde o Gênesis está aí escrito na palavra de Deus. Então, aí fica mais uma dica para você, hora que terminar essa live, você voltar lá no início e ouvir esta primeira live deste canal, que está dando um alerta para o dia de hoje e para o Brasil, dessa visitação de anjos, que traria e que faria algo significante e importante para nós e para a nação brasileira. Eu vou agora deixar um espaço pequenininho para você que está me ouvindo. Se quiser fazer uma pergunta concernente ao que eu estou dizendo, por favor, digita essa pergunta agora, porque eu vou
aqui dar somente meio minuto para que você me pergunte ou tire alguma dúvida, porque eu vou entrar para a última parte dessa live para trazer aqui uma finalização e para trazer aqui, obviamente, um fechamento desta live que é tão difícil, que é tão forte, que é tão importante também para nós que somos reinistas, num momento como esse que estamos enfrentando aí essa grande pandemia, que já é conhecida como a maior pandemia da história, por questão de velocidade, não por questão de morte, mas por questão de velocidade, curto prazo, muito pequeno, muito miúdo, e eu quero que você saiba que nós reinistas e o povo de Deus estamos com respostas que podem não te convencer, mas podem ficar registradas para que você possa depois estudar e possa também acompanhar os próximos episódios do que Deus e Lisleia está fazendo nesses últimos dias. Então vamos lá, está valendo. Quem é que vai fazer a sua primeira pergunta? Pode fazer, porque eu quero responder e eu quero que você participe dessa live, desse intervalo. Se você tem alguma pergunta para fazer, faça agora, porque eu estou aguardando para que eu possa te responder. Marcelino Leite, de Santa Catarina, está perguntando, dizendo que lembra de uma época em que os anjos passaram vacinando os reinistas. Tem alguma coisa a ver com isso? Boa pergunta, Marcelino. Marcelino Leite, para quem é reinista e está na live, sabe quem é, mas para aqueles que assistem essas lives e que não faz parte do movimento do reino, Marcelino é de Balneário Camboriú, Santa Catarina, um dos estados que também tem maior número de infectados no momento, né, dessa pandemia. Bom, houve sim um momento em que os anjos passaram, não digo vacinando, eles passaram marcando o povo. Foi inclusive um dos estudos que houveram, um dos primeiros estudos que houveram na primeira geração dos estudos de WhatsApp, dos grupos de WhatsApp, que disseram que os anjos vieram no Brasil e deixou sinais no céu, que estavam marcando território e marcando, chamando povos para crer no reino e marcando corações, os quais muitos estão já hoje antenados e conhecendo essa grande obra de Deus que está percorrendo aí o Brasil. Então, quando isso começou, foi, eu acho que o que o Marcelino está perguntando aqui, não foi uma vacina, foi um assinalamento, uma marca que os anjos fizeram para os reinistas de primeira tradição, lá da primeira geração de reinistas, e foram marcados sim, e muitos vieram e assinaram no livro de testamento de todas essas coisas, né? Então a resposta que o Marcelino me perguntou, não foi vacina, mas houve uma vacina, que, entre aspas, vacina, gente, nós vamos entender por que vacina. Vacina é algo que você pode interpretar como uma santa ceia, um símbolo daquilo que Deus permite no meio do povo dele para poder imobilizar as pessoas. Isso aconteceu no Arraial em 1993, quando estava chegando aí as revelações do reino. Ok? A Laila Rosa, ela está perguntando aqui, o que ela está perguntando aqui? Se propagar realmente o vírus, a chance de encerrarem os cultos por uns dias. Laila Rosa está perguntando se existe chances de encerrarmos os cultos aqui na Embaixada por alguns dias. Bom, o governo do estado de Goiás já pediu para que os líderes religiosos católicos e evangélicos, espíritas de todas as denominações ou segmentos religiosos suspendam, e já estão sendo suspendidos em Goiânia todas as cultos
igrejas, tanto católicas como evangélicas. O governador Caiado, junto com o secretário da Saúde, já homologou e decidiu, fez já essa decisão, assim como aqui em Goiás também já foi homologado essa decisão, que todas as escolas, faculdades, museus, tudo está paralisado, não existe mais aula em faculdades e tudo mais. Nós aqui, particularmente na cidade de Jataí, não temos, eu acabei de falar hoje com o secretário de saúde daqui e também com outro secretário do municipal, não existe confirmado nenhum caso de coronavírus aqui em Jataí. Existe suspeita de uma pessoa, mas não é comprovado ainda, e por isso ainda não houve uma medida para que aqui fosse suspensa também todas as atividades como cultos, igrejas e tudo mais, porque entendem que não é ainda necessário um momento como esse aqui na cidade, por não ter nenhum caso ainda comprovado positivamente no resultado. Ok, Laila? Então, os cultos, por enquanto, permanecerão normais. Eu acredito, não sei se iremos fazer alguma mudança, mas se houver, nós falaremos aí na comunidade local. Adriana, Laila, para quem não sabe, também é daqui de Goiás, faz parte aqui da sede da Embaixada do Movimento Reino. Adriana está perguntando, no começo dos... Eu tenho um reflexo aqui que às vezes eu fico com dificuldade de ler. No começo dos estudos, deixa eu ver aqui, não estou conseguindo ler, porque está dando um reflexo aqui. Só um minutinho, Adriana, que eu já vou te responder. Existem suas casas. Hoje no Egito, o que ainda diferencia para o anjo conhecer uma casa blindada. Entendi. Ela quis perguntar se lá no início, no Egito, na época da praga, foi colocado ali o sangue do cordeiro no umbral da porta, e ela quer saber o que nós devemos fazer hoje dentro. Se Deus tem falado conosco, se Deus já falou para haver alguma blindagem para fazer. Olha, Adriana, o apóstolo vai falar amanhã, na quarta-feira, aqui na Embaixada, algo que Deus já nos deu orientação. Vai haver sim um ato de blindagem, e nós convocaremos na quarta-feira para que todos os ministros locais estejam presentes, e nós enviaremos mensagens para todos os líderes também de todos os lugares, para que proceda da mesma forma e faça o mesmo ato, porque é uma blindagem sim. Boa pergunta da Adriana, queremos fazer isso sim, já sabemos dentro da liderança o que terá que ser feito. Será feito aqui na Embaixada na quarta-feira, e também será feito nos outros lugares de todo o Brasil, daqueles que seguem, né, o movimento e queiram usar isso como sendo uma segurança, e até mesmo uma obediência, né, a Deus para aquilo que Ele está pedindo e Ele está fazendo. Só um minutinho que eu já vou voltar. Marcelino dizendo que Deus avisou que é para enchermos nosso celeiro de alimentos não perecíveis, ou seja, vai faltar alimentos nos supermercados. O que a família recomenda, a Filadélfia recomenda. Bom, Marcelino, não houve essa profecia por parte da liderança do Movimento do Reino, não existe essa profecia. Não sei aonde que você ouviu essa profecia, mas Deus não falou que é para estocar alimentos. Não existe isso no nosso meio, não existe essa comoção nessa proporção. Eu quero dizer que todas as regras e notícias em relação a tudo isso que está acontecendo, para você que é reinista, procure entender aqui na Embaixada, procure entender o que Deus tem falado conosco, porque nós avisamos, volto a dizer, em novembro, final de novembro,
que os anjos estavam passando por comboio sobre o Brasil, sobre o mundo, para fazer um juízo e preparar o povo para a chegada do reino. Então, por favor, não meta os pés pelas mãos, aí comprando alimentos, tocando, porque não houve essa profecia, não existe isso no nosso meio, e isso não é requerido por Deus, ao menos por enquanto ele não disse, e eu quero que vocês também não tenham nenhuma atitude precipitada em relação a isso também, ok? Coloquei meu óculos aqui para mim tentar ler melhor essas letras com esse reflexo que estou me dando. Então, tem mais alguém que tem mais alguma pergunta? Porque eu vou dar continuidade, porque eu não posso estender a minha live a mais tempo do que isso, porque depois ela vai ficar longa para as pessoas que não estão ao vivo. Vamos mais uma pergunta aqui da Viviane Santos Brunisman. Viviane Santos Brunisman. Devemos tomar alguma atitude para proteger nossas casas? E como podemos ajudar em meio a tanto caos? Bom, a pergunta que a Viviane fez é a mesma que a Adriana fez. A Adriana é de São Paulo, para quem não conhece e não faz parte do Movimento do Reino, faz parte do nosso movimento lá de São Paulo, sob a liderança lá de Nicolas e Daiane, uma das obreiras e levitas do Movimento do Reino. Foi uma pergunta pertinente, e a Viviane aqui, que está fazendo essa nova pergunta, a mesma pergunta, Viviane, eu já respondi, espero que tenha respondido você também. Viviane é lá da fronteira de Foz do Iguaçu, com o Paraguai, com a Argentina, um lugar também que está paralisado, um lugar também que tem bastante miscigenação e circulação de pessoas, foco perigosíssimo das contaminações. Eu volto a dizer que quarta-feira nós estaremos falando aqui o que Deus nos orientou para fazer nas suas casas e para que você faça para você alcançar a imunidade desse cataclisma, e nós faremos isso, e é necessário que você faça e leve muito a sério como os hebreus levou, para que você não seja pego de surpresa e não seja tido também como um rebelde, né, um disperso das coisas de Deus. Lembrando que o movimento do reino é um movimento pequeno ainda, você pode achar que é algo muito restrito para ser cumprido, porém os hebreus começaram também com um grupo pequeno, os judeus começaram também com um grupo pequeno, o cristianismo começou também com um grupo pequeno, e nós estamos levando a sério e protagonizando essa história, e nós somos aí já centenas de pessoas espalhadas pelo Brasil, e somos uma espécie de um vírus que também, quando acometido e quando contamina alguma pessoa, é algo letal. Não existe ex-reinista. Existem pessoas que Deus feriu e tirou a visão e a fé, e estão em quarentenas para ver se é curado. Mas toda pessoa que passa a conhecer o movimento do reino e conhecer a verdade do reino, as profecias do reino, a direção do que está acontecendo, ela jamais, a face do reino, consegue entrar em uma outra religião. Se alguém mais tiver alguma pergunta, eu quero dar a oportunidade para mais uma e última pergunta concernente a esse tema, porque eu vou encerrar já com a última notícia dentro desse tema que nós iremos falar para vocês. Se alguém tiver mais uma pergunta, por favor, enquanto eu procuro aqui a palavra, um negócio que eu quero ler, seja aí dado já um tempo para que você faça a sua pergunta. Para que então eu possa responder para você. Tem aqui uma pergunta que eu esqueci, que eu tinha anotado, algumas perguntas que algumas pessoas escreveram para mim durante o dia, e até mesmo durante esses dias de toda essa comoção, e eu escrevi para mim não esquecer. Vou responder essas pessoas aqui agora, tá? Eu quero responder aqui a Alessandra aqui, Alessandra, eu não sei se é Guzmão, escrevi aqui com caneta, ou Simão, Alessandra Simão, Guzmão, ficou estranho aqui a letra. Ela perguntou para mim, está aqui marcado, domingo, ela perguntou para mim ontem, né? Ela perguntou o que
que vem, o que Deus tem falado que vem após isso? Vem uma crise financeira, ou uma depressão no mundo, ou vem uma grande boa nova? A pergunta dessa moça aqui é muito pertinente. Ela está perguntando se é necessário, o que Deus tem falado, se após essa grande crise, esse grande cataclisma, depois que essa praga passar, se vai haver uma outra praga, ou o que vai acontecer depois disso, se o mundo vai ficar depressivo, como na época da peste bubônica, né, ou da lepra, ou se, da peste negra, né, ou se vai haver uma grande alegria. É uma pergunta difícil de responder, mas eu quero dizer uma coisa para você, volto a falar aqui, tudo o que está acontecendo, ou tudo que pode acontecer, não pode causar tristeza, depressão ou angústia no coração de um cristão, de um ruimista. Ok? Não pode, porque Jesus ele disse lá em Mateus, eu li isso ontem na pregação, onde fala que quando essas coisas acontecerem é para você levantar a cabeça. Você levantar a cabeça significa o quê? Se alegrar, ficar atento, porque a redenção e o reino de Deus está próximo. Então, respondendo a pergunta, eu creio que para nós, povo de Deus, ministros, depois disso, vem sim uma alegria, tem coisas boas para acontecer, e estão acontecendo e irão acontecer mais ainda. Então, não tenha medo das coisas piorarem e chegarem a uma situação de calamidade para nós também, e se isso vai perdurar e vai causar uma depressão. A outra pergunta que tem aqui é a pergunta do Luiz Albertini. Ele me perguntou no Facebook. Luiz Albertini é de Campinas, São Paulo. Ele me perguntou no Facebook se o Brasil será muito atingido por essa peste, baseado naquilo que nós sempre pregamos. Porque ele escreveu, porque vocês pregam muito sobre o Brasil ser eleito e ser o novo Israel e ser um novo palco para algo grande de Deus. E a pergunta que eu te faço é se vai haver uma proliferação grande como houve na Itália aqui no Brasil. A pergunta dele é muito importante. É uma pergunta que deveria qualquer início fazer, e eu vou responder a ele porque Luiz Albertini ele conhece muitas coisas do reino, ele acompanha algumas coisas, embora não esteja frequentando os movimentos ou seja conhecido de muitos de vocês. Como todos sabem, eu conheço bastante pessoas que muitos de vocês não conhecem e que conversam em off conosco e que são simpatizantes e são crentes naquilo que pregamos de uma forma diferente, e que acredito que seja um caminho e uma rota para que acabe sendo também aí, como vocês, remistas bandeirantes de primeira fileira. Vou responder a pergunta dele pela fé. Eu acredito sim que o Brasil terá uma contaminação menor do que alguns países do mundo. Acredito sim que o Brasil não será tão acometido. Acredito sim que o Brasil não será muito como é que eu vou te falar, infectado ou talvez até muito atingido por esta praga, senão por uma praga que está ao redor dessa grande praga do coronavírus, da Covid-19, que eu acredito que seja a praga que esteja mais afetando todos os brasileiros ou todas as pessoas do mundo, que é a praga do medo. Eu acredito que no Brasil haverá muito mais medo do que realmente contagiados ou contagiosos. Eu acredito que isso serve também para poder posicionar e para poder equalizar o povo cristão dentro de uma visão mais espiritualizada, menos mística, menos científica. Afinal de contas, o Brasil é detentor, sim, do reino de Deus. Então, eu acredito particularmente que o Brasil ainda terá alguns números relevantes
vai aumentar esses números, mas eu não acredito que seja afetado tanto quanto foram e estão sendo e serão afetados em alguns países ali do mundo, até porque o Brasil também precisa acordar e converter, porque ele foi chamado e ele precisa estar posicionado para algo grande. Outra pergunta, eu estou respondendo perguntas que me fizeram pelo inbox do Face, perguntas que me fizeram também pelo Zap, e eu ainda deixei aberto para que você aí que está me ouvindo na live faça uma pergunta, porque ainda tem tempo de eu te responder. Eu estava esquecendo das perguntas aqui escritas, mas então eu vou terminar. Teve uma pergunta aqui que eu achei interessante, que é uma pergunta que eu vou responder porque, afinal de contas, eu tenho que responder todas. Essa pergunta foi a pergunta do Clóvis, e eu não escrevi aqui o sobrenome, não sei se eu não li o sobrenome, mas essa pergunta vem do Clóvis, Minas Gerais. Clóvis de Minas Gerais, ele me perguntou a seguinte pergunta hoje, também pelo Face no inbox. Ele perguntou: Pastor Júnior, você acha que o presidente Bolsonaro, nosso presidente, esteja com a Covid-19 e esteja escondendo? Você acha que a tripulação, os tripulantes do avião que levou a comitiva do nosso presidente esteja totalmente contaminado? Quer dizer, a pergunta que ele faz é a seguinte: você acha que eles estão escondendo ou irão esconder que o nosso presidente ficará contaminado? E a pergunta que eu te faço, dentro da mesma pergunta, Clóvis perguntando: e se ele estiver contaminado ou se contaminar, me contaminando essas 12 pessoas que já estão contaminadas da comitiva do presidente da República, o Bolsonaro, se eles estão contaminados ou forem mais alguns contaminados, e se o próprio presidente for contaminado e eles esconderem essa contaminação, o que espiritualmente isso significa para o Brasil? Clóvis, muito obrigado por essa pergunta, porque essa pergunta é uma pergunta importante, é uma pergunta inteligente também. Por quê? Porque isso também tem a ver com o momento que nós estamos vivendo, de crises políticas, e também, e até mesmo uma forma de nós entendermos por que uma viagem simples dessa, quer dizer, uma viagem formal, uma viagem diplomática como essa, traz de lá para cá tantas pessoas contaminadas. Imagina você, dentro de uma própria comitiva, de uma própria comissão do presidente, temos aí já 12 pessoas contaminadas. Isso é uma coisa que deve se pensar. Então o Clóvis, ele escreveu aqui e ele disse: para mim, pastor, isso tem alguma influência, é conotativo, quer dizer, tem uma conotação espiritual, porque é um comboio que está sendo criticado, quer dizer, que foi criticado não, ele disse observado, numa conversa que nós tivemos, diante de outros líderes do mundo, inclusive o próprio presidente da República, Donald Trump, que fechou as fronteiras aí, quase todos os países estão fechando fronteiras, e também contatos com brasileiros, e isolando pessoas que tiveram contato aí com a comitiva brasileira. Então, Clóvis, eu quero te responder. Eu não sei te falar essa pergunta, porque se tratando de um líder de Estado, provavelmente eles irão esconder isso, como aconteceu lá na época de um membro da família real, que foi acometida, né, por a síndrome da imunodeficiência adquirida, e aí foi escondida do mundo aí durante 30 anos. É claro que se um líder de Estado de qualquer lugar for acometido de uma epidemia dessa ou de alguma doença grave, eles não irão dizer. É claro que o sistema interno, as estatais irão esconder isso. Porém, eu creio que, levando pelo lado espiritualizado, o que eu tenho a dizer é que eu lamento, porque um avião que sai daqui com tantas pessoas para uma reunião diplomática ou para levar algo ou trazer algo importante, traga de lá essa epidemia que vem também trazendo isso para dentro do Senado.
Se for para mim falar dentro de uma espiritualidade mesmo, conforme eu gosto, o apóstolo também gosta, eu posso dizer para vocês uma coisa que eu não quero aqui criticar e nem quero ser também debochado, se bem que Elias no Monte Carmelo, ele foi debochado diante das derrotas dos deuses, dos povos de Jezabel, mas eu não quero ser debochado aqui, mas eu quero dizer uma coisa, olha, se bem que muita gente do Senado precisava e precisa realmente passar por algumas aflições aí, ficar de quarentena, calar um pouco a boca, ter um pouco mais de temor, e a gente sabe que, graças a Deus, não são todas as pessoas que são cometidas desse vírus que são vítimas de grupos de risco graves, né? Sabemos que muitas pessoas podem contaminar, estarem contaminados, pegar o vírus e responder a essa epidemia de uma forma tranquila. É por isso que eu digo que nós precisamos olhar muito mais para o cunho espiritual do que está acontecendo, do que Deus está querendo fazer, do que realmente ter medo em si da doença. Bom, foram essas perguntas que eles me fizeram durante o dia e eu quero encerrar aqui falando a última coisa para nós encerrarmos essa live. Eu quero dizer para você que é remista, por favor, tome um pouco mais de postura. Você que tem consciência do que Deus está fazendo, dessa preparação para o reino, porque de qualquer forma o mundo terá que conhecer o reino, de qualquer forma o mundo terá que saber que os anjos estão preparando um território para chegar aqui, o comando de Lisdeia, ou seja, para quem não sabe, Lisdeia é a capital, quer dizer, a capital mundial, né, de todos os anjos, o lugar onde a supremacia existe, a criação e toda a divindade existe. Claro que eles têm um lugar, eles têm uma cidade, eles têm uma federação, e eu quero dizer para vocês que tudo isso que está acontecendo é para chamar a atenção e vai trazer um grande resultado. E volto a dizer que haverá uma grande festa depois dessa. Deus já disse que haverá uma coisa pior do que isso, mas que de uma certa forma não precisa haver nenhuma comoção, porque vocês têm que lembrar que vocês são hebreus, são israelitas, e Deus vai proteger vocês, vai proteger o Brasil de danos maiores. E é claro que se a economia está passando por um processo de interrupção ou um processo de turbulência, segura firme, porque Deus vai manter as nossas vidas e os nossos projetos de pé. Então, não tenha medo, não tenha pânico, mas tenha muito temor. Então, eu quero finalizar dizendo exatamente isso. Não fique preocupado somente com o isolamento de não ir no culto, como a Laila perguntou aqui, se nós vamos suspender os cultos. Gostaria de dizer que o reinista ele precisa tomar uma atitude urgente de algumas medidas também de não infecção, a infecção do Covid-19, como forma de blindagem, também tomar mais postura, ser mais reverente a Deus, orar mais, fugir mais da carnalidade, fugir mais das irregularidades, pessoas que transgrediram mandamentos de Deus, transgrediram ordens de Deus, pessoas que estão afastadas da vontade de Deus, pessoas que não estão cumprindo o que Deus quis. Cuidado, porque Deus já disse que haverá mortes, haverá problemas, dificuldades para muitos. Então, o que eu digo aqui para vocês é que vocês entrem para um processo de temor, guardem o coração, sejam pessoas ligadas à verdade e ao temor a Deus, cumprindo aí todos os mandamentos e todos os ritos que Deus exigir de nós. Você que tem deixado de orar, você que tem deixado de estudar o reino, que tem deixado de pregar o reino, que tem feito da sua internet uma bagunça, você que tem deixado de dizimar, de mandar as ofertas e os dízimos para a embaixada, para essa obra tão grande, e que tem usado o seu dinheiro somente para o seu deleite, ou que tem usado o seu dinheiro somente
para pagar impostos de César, que tem deixado de ser dizimista, que tem covardemente sempre sido uma pessoa que quer cumprir somente aquilo que você consegue cumprir, mas não consegue cumprir os mandamentos de fato que você já pregou, ou que você já foi tão enfático, e que agora você busca uma blindagem. Eu quero dizer que a maior blindagem que existe na vida de um reinista é cumprir os mandamentos, é voltar ao primeiro amor, é se proteger daquilo que é pecado, daquilo que que foi, né, de uma certa forma, palco para que foi palco para a corrupção, a idolatria, se proteger daquilo que foi palco para o afastamento da sua vida, da sua família, do reino. Pessoas que perderam a visão do reino, perderam a responsabilidade e perderam a reverência à liderança, fugiram das responsabilidades, pessoas que se desertaram do bando do reino, pessoas que deixaram de frequentar tantas convocações, pessoas que deixaram de tomar Santa Ceia na virada das estações, pessoas que deixaram de fazer parte dos grupos, disseminar essa verdade, pessoas que criticam e perseguem liderança, profetas, pessoas que tratam homens de Deus, lideranças, como sendo pessoas comuns e que interpretam a autoridade que Deus dá a esses líderes como sendo algo que para você é de menor insignificância. Isso tudo corresponde à blindagem que você precisa ter diante dessas novas pragas que chegarão, porque é princípio de monarquia, é princípio de hierarquia de reinista, para que você possa ter uma saúde mental e espiritual e física. Você precisa ter, com certeza, esse comportamento. Não procure somente lavar os punhos da sua mão, passar o gel na sua mão, lavar com muito sabão seus dedos, evitar colocar a sua mão no rosto, ficar 1 metro de distância das pessoas, evitar aglomerações. Mas lembre-se que também a blindagem de um reinista, fora os ritos que serão ditos por Deus, é também cumprir os mandamentos do Senhor, porque com certeza isso também traz a blindagem e o poder de Deus na sua vida. Ok? Meus amigos e irmãos, essa foi a live de hoje. Eu farei uma nova live amanhã, tá? Não farei nesse horário mais tarde, mas farei mais cedo do dia, provavelmente nos horários costumeiros. Quero dizer para você que Deus ele está falando muito no meio da nossa casa, da nossa liderança. Eu estou sentindo muito o peso de tudo isso. Meu corpo tem ficado enfermo esses dias. As pessoas próximas a mim têm sentido também. Eu creio que todas as vezes que Deus faz obras, nós sentimos o peso disso. Mas eu quero que você se encoraje, creia e tenha muita responsabilidade com todas essas coisas. E saiba que os anjos de Deus passaram por aí e deixaram tudo isso. E isso foi trabalho de Miguel, isso foi trabalho de Arabi, foi trabalho de Arafá, foi trabalho dos grandes anjos que trabalham nessa grande obra de fazer com que a terra volte à mão dos santos e a casa de Davi se levante mais uma vez. Façam com que Cristo seja respeitado e que o poder de Cristo venha para a mão da igreja e que Cristo seja reconhecido pelo mundo judaico, hebraico e o mundo asiático como o grande líder e o grande nome, o grande homem que sustentou a fé de um povo e que prepara para poder reinar e para poder estabelecer um reino aqui no Ocidente. Então que isso seja de lição e seja reconhecida como a primeira grande praga que será enviada para ser divisão de águas no momento em que o reino está prestes a ser estabelecido no nosso meio. Seja muito determinado e eu quero que você seja muito crente e muito coerente e procure estar mais próximo do povo de Deus. Se você está longe de uma célula de estudo, vá para a célula de estudo. Você não pode ficar isolado, ilhado. As pessoas que erram, que fogem da aglomeração do reino de Deus, são grandes alvos, terrenos férteis para serem atingidos por repreensões de Deus e para poder passar por lugares difíceis. Então não seja um reinista cruel, quer dizer, um reinista
rebelde, frio, que se distancia ou que leva as coisas de Deus para um lado muito simples. A palavra de Deus fala para você não tornar comum aquilo que Deus santificou e aquilo que Deus purificou. Então eu aviso para você aqui, talvez seja um ultimato de Deus, não seja cordeiro para que as pessoas assustem, não seja como Uzá, que Deus disse para ele não tocar na arca e ele tocou e ele morreu. Não é porque você é reinista que você não pode também ser repreendido por Deus. Cuidado, ainda é tempo de você fazer a verdade do Senhor, ainda é tempo de você buscar Sião, ainda é tempo de você pegar a sua mobília e mudar-se para a cidade das nossas solenidades, ainda é tempo de você cumprir o mandamento do Senhor. Se Deus te chamou para você cumprir o mandamento, cumpra. Se você está na sua cidade, esteja com responsabilidade, esteja ajudando os seus líderes. Se você não tem um líder, seja você o líder, seja você protagonista de uma nova história, porque daqui para frente, como nós sempre temos dito, estaremos com razão e continuaremos aqui a nos blindar e a fazer parte desse movimento de Deus. E com certeza nós estaremos aqui para poder sermos cada vez mais protagonistas da história de Deus e protagonistas daquilo que Deus tem para fazer. Seremos cada vez mais, eu quero dizer, responsáveis e queremos ser cada vez mais responsáveis por aquilo que Deus fez e por aquilo que Deus quer que seja feito. Então essa é a minha palavra de hoje. Vocês dormam com Deus e que Deus esteja todos os dias aí, nesses próximos dias, falando com vocês e que Deus possa fazer uma grande mudança no coração de todos os reinistas e daqueles que vão assistir essa live a partir de agora e a partir de hoje. Que Deus abençoe vocês e que possa hoje e sempre vocês estarem juntos com essa comitiva que está aí cumprindo a vontade de Deus, explicando e trazendo, obviamente, a vontade de Deus e a palavra de Deus para o Brasil. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus.